Vamos lá dando sequência ao nosso estudo. Só que agora a gente vai falar de um assunto diferente. A gente vai trabalhar agora com o sistema de equações do segundo grau. O que acontece? Até agora a gente estava trabalhando com equações com uma variável só. Mas podem acontecer situações onde apareça mais do que uma variável. E quando isso acontece, o método que a gente usa para resolver é sistema do segundo grau. Belezinha? O que acontece? Embora existem muitos procedimentos para se resolver um sistema, a lógica é uma só. Só existe solução para a equação com uma variável só. Não existe solução para mais de uma variável. Então, o que consiste o sistema? Em você exterminar, eliminar uma das variáveis, que aí você fica com uma variável só e arranja um método para resolução. Belezinha? A gente vai ver quando isso acontece, quando as equações envolvidas são de segundo grau. Porque de primeiro grau você já estudou isso no sétimo ano. Então a gente vai só fazer uma complementação. Belezinha? Exemplo 1. Dada a equação 1x² mais 1y² é igual a 20, 1x mais 1y dá 6. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar um método para eliminar uma variável dessas aqui. Então eu vou usar um método da substituição. Vou pegar as variáveis simples e vou substituir. Vou pegar uma das variáveis, que eu vou escolher uma delas, e vou deixar isolada no primeiro membro. Deixando o y isolado, eu vou transportar o x para o lado de lá. E toda vez que se transporta de um membro para outro, a gente inverte a operação matemática. Se o x aqui está adicionando, para o lado de cá ele passa subtraindo. Belezinha? Belezinha. Defini um valor para y. O que eu vou fazer agora? No lugar desse y aqui, ó, eu vou pegar o valor que eu selecionei para ele. Porque aí eu vou ficar com x aqui na variável e esse x no lugar dessa variável aqui, ó. Aí, em vez de eu ter duas variáveis aqui, eu vou trabalhar apenas na variável x. Belezinha? Substituindo na segunda equação, eu vou ter um x² mais, no lugar desse y aqui, ó, eu vou colocar seu valor numérico. Olha lá, ó, menos 6x elevado ao quadrado é igual a 20. Ano passado vocês aprenderam uma técnica chamada produtos notáveis, o quadrado da diferença de dois termos. Como se resolve isso? Belezinha, o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, 6², 36. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 6, 12. 12 vezes menos x, menos 12x, mais o quadrado do segundo, quadrado de x, x². Está lá, 36, menos duas vezes esse vezes esse, está aqui, mais o quadrado desse cara. Olha lá, ó, igual a 20. Muito bom. O que eu vou fazer agora? Vou eliminar os parênteses. Então ficamos com x mais x², menos 12x, mais 36. Trouxe o 20 já aqui para o primeiro membro para eu poder constituir uma expressão. Fazendo a operação, 1x² com mais 1x², 2x², menos 2x, 36, menos 20, chegamos a 16. Belezinha? Agora eu tenho a equaçãozinha simples do segundo grau. 2x² menos 2x mais 16 igual a 0. Quero resolver essa equação de novo por soma e produto. Professor, mas você só resolve por soma e produto? Cara, é o modo mais prático. Quando que eu vou escolher um, quando eu vou escolher outro método? Presta atenção. Nesse caso, eu quero apenas o valor da variável. Eu não preciso saber como ela é, o valor discriminante, o que o discriminante faz, para que ele vai, por que ele volta, porque eu quero simplesmente as raízes. Se eu quero simplesmente as raízes, eu vou trabalhar de maneira mais rápida, um jeito que eu consiga a raiz de forma mais prática. Belezinha? Mas pelo método, como vocês já viram, esse cara aqui, ó, esse coeficiente tem que ser 1. Não é isso? Então o que eu vou fazer? Vou transformar em 1. Se você prestar atenção, 2, 12 e 16 são múltiplos do mesmo número. Então vou dividir toda a minha equação por 2. 2x² dividido por 2, menos 12x dividido por 2, 16 dividido por 2 e 0 dividido por 2.
e fiquei com 2x² por 2, 1x². Menos 12x dividido por 2, menos 6x. 16 dividido por 2, 8. 0 dividido por 2, 0. Estando minha equação agora com meu coeficiente 1, eu posso fazer por soma e produto. Não vou mais colocar aquela setinha aqui mostrando passo a passo, que já são 3 aulas consecutivas falando de soma e produto. Então eu quero o produto que dê 8 e a soma o inverso de B. Se aqui B é menos 6, aqui eu quero o inverso dele, mais 6. Como a gente também já viu as regrinhas, que eu não vou colocar aqui de novo, que a gente já viu 2 aulas consecutivas, toda vez que o produto e a soma forem números positivos, as duas raízes obrigatoriamente são positivas. Então eu quero dois números que multiplicando dê 8 e somando dê 6. E vou montar todos os possíveis casos, belezinha? E só em olhar para cá a gente já vê que os números que a gente quer é o 2 e o 4. Multiplicados dá 8, somados dá 6. Belezinha? Então o que eu faço? Soluciono a minha equação. Só que aqui pela minha equação eu achei apenas o valor de x. Agora eu preciso achar os valores de y. Como eu faço? Eu sei quanto vale y. Olha aqui, ó. Y vale quanto? 6 menos x. Eu já sei o valor de x. Não sei? Então vou pegar os dois valores de x. Vou substituir aqui na equação para descobrir o valor de y. Olha lá, ó. No lugar desse x eu vou colocar o 2. 6 menos 2, 4. Agora eu vou colocar o outro valor. Quem é o outro valor de x? 4. Então 6 menos 4, 2. Muito bem. Então o que eu já sei? Os dois valores são 2 e 4. Quando x é 2, y é 4. Quando x é 4, y é 2. Como eu dou essa resposta? Cara, ela tem que ficar nesse formato aqui, ó. Certo? Aqui são os parzinhos. X e y. Aqui, x e y. O 2 e o 4 são o mesmo número. 2 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Então você pode pensar em colocar só 2 e 4. Está errado. Quando x vale 2, y vale 4. Quando x vale 4, y vale 2. Você tem que formar os parzinhos aqui. Belezinha? Alguma dúvida? Se tiver dúvida, depois vocês me mandam aí que eu falo para vocês. A gente monta um esqueminha só para você entender o porquê disso aqui, ó. Mas se x recebe dois valores, y obrigatoriamente vai receber dois valores. A não ser que o sistema ou o probleminha me fale alguma coisa e me monte alguma restrição. Não tendo restrição, se eu tiver só o sistema já montado, meu resultado tem que ser dado desse jeito. Se eu tiver um problema, a gente viu na última aula, problema do segundo grau, eu vou montar a minha resposta aqui, ó, de acordo com o que o problema me mostrou, sem criar nenhum absurdo. Belezinha? Sistema pronto. Os pares aqui ordenados ou os pares de solução. Problema sem cometer absurdos. Belezinha? Vamos para mais um exemplo. Dois irmãos possuem idade cuja soma dá 10 e o produto vale 16. Qual a idade de cada irmão? Como a gente já falou de probleminha que a gente faz, separa os elementos para poder montar a nossa expressãozinha. A idade de um dos irmãos. Como eu não sei o valor, x. Aqui, ó, é que vem a diferença. Os dois irmãos têm a mesma idade? Não. Se as idades são diferentes, eles obrigatoriamente têm que receber variáveis diferentes. Belezinha? Cada irmão tem a sua própria idade, a não ser que eles fossem gêmeos. Se eles fossem gêmeos, eu não precisaria estar resolvendo o problema, que a idade dos dois seria a mesma. Bacaninha? Montado, o que eu vou fazer agora? Segundo passo, transformar isso aqui, ó, lembra da última aula? Numa expressão em linguagem simbólica. A soma das idades vale 10. Então, esse mais esse dá 10. Belezinha? O produto vale 16. Esse vezes esse vale 16. Montado o esquema. Como a gente resolve? De novo eu vou fazer por substituição. Vou escolher uma das equações. Não vou escolher essa aqui, sabe por quê? Porque senão a variável passaria dividindo. E depois aqui você ficaria com um número racional na forma de fração. E é bem mais chato de fazer. Dá na mesma coisa? Dá, mas é mais chato. E como eu já falei, a gente está buscando praticidade. Então eu vou escolher essa aqui, ó. Vou escolher de novo y para trabalhar em x. E vou passar o elemento para lá, ó.
Separei a equação que eu quero e agora eu vou transportar uma das variáveis para o outro lado. Professor, tem que ser sempre x? Não, você pode escolher a que você quiser, não faz diferença. Eu estou fazendo y porque a gente está mais convencionado, mais acostumado a trabalhar com a variável em x. Então, para a gente não perder esse costume, para você não achar que eu estou fazendo uma coisa diferente do que a gente já fez, eu estou trabalhando em x. Mas tanto faz, você escolhe qual variável você quer isolar, qual variável que você quer trabalhar. Belezinha? O que eu vou fazer agora? No lugar desse y aqui, ó, eu vou colocar o valor que eu defini para ele. Por quê? De novo, não existe forma de resolver uma equação com duas variáveis. Não existe. Só posso resolver uma equação se ela tiver uma variável só. Então o que eu estou fazendo? Eu estou transformando esse y aqui, ó, nesse x aqui, ó, porque eu vou ficar com x 10 menos x. Fiquei com a expressão com uma variável só. Belezinha? Substituindo x vezes. Quem vai entrar no lugar desse y? O valor numérico dele. Olha lá, 10 menos x. E como eu falo desde a primeira aula, toda vez que eu for colocar um elemento dentro de uma operação, separadores. Obrigatório o uso de separador, para você não fazer besteira. E completo. O que eu vou fazer agora? Propriedade distributiva. Um elemento multiplicando uma operação. Multiplico para todos os elementos dessa operação. Então vai ser 1x vezes 10, depois 1x vezes menos 1x. Ficamos com x vezes 10, 10x. X vezes menos x quadrado igual a 16. Vou trazer esse 16 aqui para dentro e organizar. Colocar o maior expoente aqui na frente para montar de forma decrescente. Menos 1x quadrado mais 10x menos 16 igual a 0. Vou responder essa equação de novo por soma e produto. Só que vocês lembram? Para eu resolver por soma e produto, esse coeficiente aqui tem que ser 1. E aqui ele está menos 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou inverter toda essa equação. Como que invertemos toda uma equação? Multiplicando toda a equação por menos 1. Menos x quadrado vezes menos 1, mais x quadrado. Mais 10x vezes menos 1, menos 10x. Menos 16 vezes menos 1, mais 16. Inverti a minha equação. Faz diferença? Modifica alguma coisa? Não. Só fica mais prático a resolução. Fazendo por soma e produto. Eu vou separar aqui, ó, a soma e o produto. Quero dois números que multiplicados de 16 e somados de 10. Lembra? P vale C e a soma vale o inverso de B. Se aqui ele está negativo, na soma ele está positivo. Se aqui ele está positivo, na soma ele está negativo. Como P e S são positivos, eu só vou ter raízes positivas. Então, quero dois números que multiplicando de 16. Já montei um quadrinho com todas as possibilidades. Somando de 10, já montei um quadrinho com as possibilidades. 1 vezes 16, 2 vezes 8, 4 vezes 4. 1 mais 16, 2 mais 8, 4 mais 4. Pelo quadrinho já colocado, a gente vê quem são os números que multiplicando dá 16 e somando dá 10. Ou seja, meus valores são 8 e 10. Belezinha? Buscando agora aqui, ó, buscando aqui a resolução do problema. Dois irmãos que a idade aqui, ó. Opa, calma aí. A gente achou só o valor de x. Vamos achar o valor de y. Usando essa lei aqui, ó. No lugar de x, coloco o primeiro valor de x. No lugar do x, coloco o outro valor de x. Então fiquei com 8 e 2, 2 e 8. Lembra que eu falei naquela vez lá que quando o sistema está montado, eu tenho que dar o casal de solução? Belezinha. Aqui, ó, eu estou resolvendo um problema. São coisas diferentes. Eu falei isso no outro quadro. Dois irmãos têm idade. O que está me dizendo que a idade de um deles é 2 e a idade dele é 8. A idade de um deles é 2 e a idade dele é 8. O cara quer saber quem é o mais velho? O cara te falou quem é o mais velho? Quem é o mais novo? Alguma coisa disso? Não, o que o cara te falou. São dois irmãos e eu quero a idade. Olha lá. Uma vale 2. Se um tem 2 anos, o outro tem 8. Se um tem 8 anos, o outro tem 2. Então, um deles tem 2 anos e o outro deles tem 8. Aqui eu não cometo nenhum absurdo pegando os valores que são iguais. No quadro anterior, eu cometeria um absurdo.
colocou até o número subindo lá, ó, de resposta errada. Você lembra que passou? Pois é. Quando eu tenho um sistema já pronto, eu tenho que dar os casais de resposta. Quando eu tenho um problema, eu vou dar a resposta de acordo com o problema. Valor de x, valor de x, valor de y, valor de y. Mas, idade, um tem 8, outro tem 2. Ficou bem claro? Cuidado para não cometer um erro nessa partezinha. Mais um exemplozinho. Encontre dois números cuja diferença seja 5 e a soma dos quadrados seja 13. Belezinha? O que a gente faz? Primeira coisa, separa os dados. O primeiro número eu vou chamar de x. Ó, encontre dois números, ou seja, são números diferentes. Se são números diferentes, recebem variáveis diferentes. E agora o que eu faço? Segundo passo da nossa resolução de problema. Vou transformar a linguagem simbólica. Diferença é uma subtração entre os dois números. Então vou montar, ó, a diferença entre dois números vale 5. E a soma dos quadrados, olha lá, ó, vale 13. Como nós fazemos? Da mesma forma. Vou pegar a primeira equação e vou escolher uma das variáveis para passar para o segundo membro. No caso, vou pegar o x. Belezinha? Ah, professor, mas por que o y ficou positivo? Eu fiz aquele esqueminha lá. Por exemplo, olha só. Se eu pego o y e passo ele para cá, vai ficar 5 mais y. Correto? Se eu pego 5, que já está do lado de cá, e passo para o lado de cá, se ele está adicionado, ele passa subtraído. Então vai ficar x menos 5 igual a y. X menos 5 igual a y. Beleza? Isso aqui vocês já viram no 7º e 8º ano, então acho que eu não preciso perder muito tempo em falar de transportar um elemento de um membro para outro. Resolução de equaçãozinha simples de primeiro grau. Bacana? Dando sequência, vou pegar a outra equação e vou substituir nela, no lugar do y, coloquei o valor de y e vou repetir. De novo, eu tenho aqui, ó, de novo, eu tenho aqui um produto notável. O quadrado da diferença de dois termos. O quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, x quadrado, menos duas vezes menos 5 vezes x menos 10x, o quadrado de 5, 25, e repete o 13. Produto notável também é uma coisa que vocês viram ano passado. Se tiver alguma dúvida, depois vocês me falam que a gente dá uma resolvida nisso aqui. Belezinha? Eliminando os parênteses, x mais x quadrado, mais com menos, menos, mais com mais. O 13 que estava do lado de lá eu transporto para cá na operação matemática inversa, igual a zero. E agora eu vou juntar os semelhantes. 1x quadrado mais 1x quadrado, menos 10x mais 25 menos 13. E nosso elemento ficou assim, ó, 2x quadrado, está aqui esse mais esse, menos 10x, ou não tem mais ninguém com x aqui para fazer, e 25 menos 13, 12. De novo, para resolver por soma e produto, eu vou simplificar esses caras aqui por 2, porque 2 menos 10 e 12 são múltiplos de 2. Então, 1x quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Por soma e produto, eu tenho... Ixi, foi duas a mais. Eu tenho aqui dois números que multiplicando dê isso e dê o inverso disso. Dois números positivos, então minhas raízes têm que ser positivas. Então já achei, ó. Quem multiplica para dar 6? 2 vezes 3, que multiplicando dá 6, e somados dá 5. Ou seja, a solução, a resposta dessa equação aqui, ó. Tá vendo a equação aqui? A solução desta equação são os números 2 e 3. Agora vamos achar o valor de y, substituindo bem aqui, ó. No lugar de x, vou colocar o valor de x. E agora no lugar de x eu vou colocar o outro valor de x. Ficando menos 3 e menos 2. Prestou atenção? Aqui eu não tenho um valor somado direto. Mesmo que a equação não estando certa, a equação não estando montada, como eu falei no começo, mas vocês estão vendo que os valores são diferentes. Ó. 2 e 3, menos 2 e menos 3. Os valores sendo diferentes, eu tenho que montar em forma de casal. Quando x for 2, y vale menos 3. Quando x for 3, y vale
menos 2. Bacana? Número igual, números diferentes. Cada caso é um caso, por isso que eu estou mostrando todos esses exemplos aqui para vocês verem. Quando acontece, o que você deve fazer. Você não vai escolher esse, você não vai escolher esse. Você vai montar os pares ordenados. Belezinha? Nosso último exemplo. A soma dos preços de duas mercadorias vale R$16 e o produto dos preços vale R$60. Quanto custa cada produto? De novo, separando os dados do problema. É o mesmo produto? Não, ó. São duas mercadorias. Se são duas mercadorias, provavelmente elas são diferentes. Se elas são diferentes, a primeira mercadoria recebe uma variável, a segunda mercadoria recebe outra variável. Não posso colocar a mesma variável para as duas. E de novo, eu tenho uma expressãozinha onde eu vou ter duas variáveis. Traduzindo, eu tenho a soma deles e tenho o produto deles. Está ali, ó, a soma e o produto. Quando eu tenho duas variáveis, como eu já disse, nós precisamos eliminar uma delas. Então eu vou eliminar a mais simples, que é a adição. Vou pegar uma das variáveis e vou transpor a igualdade. Vou passar do primeiro para o segundo membro. Belezinha? Vou pegar agora a segunda, aqui ó, vou pegar a segunda e vou, no lugar da variável que eu escolher, eu vou colocar. Se eu escolhi y, então vou colocar no lugar de y o seu valor entre separadores, 16 menos x, e vou repetir o resto. De novo, propriedade distributiva. Organizando os elementos. Fiquei dessa forma. Como aqui ó, eu quero soma e produto, eu vou inverter esse cara. Como é que se inverte? Multiplicando por menos 1. Beleza? Por soma e produto, eu quero dois números que multiplicados dê 60 e somados dê 16. E vou mostrar aqui no quadrinho todas as multiplicações que dão 60. E dentro de todas essas multiplicações eu vou achar a soma. Então fiquei com 6 e 10. Belezinha? Solução da minha equação de segundo grau. Dessa equação aqui, ó, 6 e 10. Vou procurar agora os valores de y para ver se eles correspondem ao mesmo valor do produto. Belezinha? Porque até agora eu sei que os produtos podem valer 6 e 10, mas eu ainda não sei porque eu não vi o outro lado dela. Vamos testar? Montando a expressão. No lugar desse x aqui, ó, vai entrar o valor de x. No lugar desse x, depois vai entrar esse valor de x. Substituindo primeiro por 6. 16 menos 6, 10. Substituindo por 10. 16 menos 10, 6. Muito bem. O preço de uma é 10 e o preço da outra é 6. Ou seja, um dos produtos vale R$6 e o outro produto vale R$10. Belezinha? Então por aqui a gente termina mais esse bloco. Bons estudos, resolvam as atividades e até a próxima aula.